Ok. Ora, muito bem, meu querido Jalil, antes de mais, obrigada por estares aqui, obrigada por maturares durante algum tempo no meu percurso, não só físico, como também bastante mental e emocional, nas minhas transformações, não só como meu mentor a nível físico, mas também como grande amigo, que me dá aqui um impulso às vezes nos meus dias mais difíceis, portanto... Menos fáceis. Menos fáceis, exatamente, menos fáceis. É com imensa gratidão que estamos aqui. Acho que é um processo mútuo, de crescimento mútuo. Ora bem, gostava que te apresentasses, não a mim, porque eu já te conheço um bocadinho, pelo menos aquilo que tu deixas transmitir. Mas diz-me, por exemplo, quem era o Jalil há uns 3, 4 anos atrás e quem é o Jalil hoje? Sabes que essa pergunta, quem sou eu? Sabes que eu entro logo a matar. Sim, e acho que não há melhor forma de atuar. Mas essa pergunta é engraçada porque a primeira vez que fiz essa pergunta para mim mesmo, estamos em 2023, acho que foi em 2001. E para mim era novo, eu tinha naquela altura, devia ter 26 anos ou 25. E então, quando eu devia responder a essa pergunta, bem evidamente que eu não sabia responder, porque... Acho que nessa idade ninguém sabe quase. Pois, e quando uma pessoa cresce e fica com mais experiência, percebe que afinal nunca somos a mesma pessoa, não é? A cada instante, cada momento que passa, somos diferentes. Mantemos, se calhar, até a nossa percepção das coisas, não é? Derivados a nossa experiência na infância, a nossa experiência na adolescência, etc. A nossa percepção vai mudando, mesmo que os padrões psicológicos, mentais, a nossa forma de pensar através daquilo que o exterior nos traz, não é? A nossa visão do mundo também muda. Então, para responder a essa pergunta, vamos fazer simples. A minha idade dizem que é um número, mas sim, vou fazer 49 anos daqui, hoje é quinta, no domingo. Mas, no entanto, há 3, 4 anos eu estava em plena reconversão. Reconversão quer dizer profissional, ok? Eu tinha estado cá em Portugal de 2000 a 2016. Em 2016 empreendi outro rumo profissional na minha vida, onde tive que voltar para a França e não direi recomeçar tudo de novo, mas quase. Profissionalmente, então há 3 ou 4 anos, o que é que eu fazia? Estava dedicado à competição do CrossFit, não é? Por que é que eu falo disso em primeiro? Porque eu faço questão, isso é o básico, é o principal para mim, é o meu bem-estar, e passa pelo exercício físico e os desafios, superar os desafios, ser sempre melhor a cada dia, não é? Não sou daquelas pessoas que já tenho uma certa idade, isso já não é para mim, muito pelo contrário, eu acho completamente oposto. Não, apetece-me, eu quero, eu decido me desafiar, porque ainda estou viva, ainda tenho essa capacidade de aprender e dou-me essa disponibilidade, que é muito importante, se dar a oportunidade e a disponibilidade em querer mais, em ser curioso, em progredir, seja a nível físico, psíquico, mental, whatever.
acho que isso é a nossa missão, qualquer ser humano cá, é aprender, partilhar, aprender, aplicar e partilhar. Acho que isso acho que isso é a função principal de qualquer ser. Para mim é assim. Então, diz? Então, digamos que a tua necessidade de aprender, aplicar e partilhar a tua experiência sempre foi algo que mais ou menos tu tinhas essa necessidade? Ou foi mais fincado agora nos últimos anos? Eu tenho vindo a descobrir que sempre agi dessa forma. Boa. O aprender, porquê? Porque isso traz-me sentimentos como a satisfação, a confiança, e sinto-me vivo, não é? Só que aprender, se nós não pomos em prática, dificilmente o que aprendemos vai ficar em nós. Não é? Integrar, não é? Exato. Eu vou-te fazer uma analogia. Podemos ler 100 livros, mas se não aplicares o que está nos livros, se eu te disser, olha não experiencias, não é? Não experiencias, não vai ficar dentro de ti, na tua memória, e não vais poder aplicar. Não vais poder, porque aprender é fácil, mas guardar e agir consoante aquilo que aprendemos é completamente diferente. E a única forma de guardar o que aprendemos é de aplicar. E, uma vez que aplicamos, temos que nos tornar professor. Porque, ao ensinar aquilo que aprendemos, que achamos justo para nós, então é justo para o outro, ao ensinar também voltamos a aprender. Nem que seja da forma como vais passar a informação. E o feedback, que é muito importante, crescemos muito com o feedback de quem está à nossa volta e com quem partilhamos os conhecimentos. Porque eu posso ler uma frase e interpretá-la de uma certa forma. E tu vais ler a mesma frase e vais interpretá-la de outra forma. E as nossas duas formas de interpretação não são erradas. Para mim, elas são complementárias. Entende? E então, não estamos a dividir uma informação, estamos a multiplicá-la, não é? Não é? E eu acho muito assim. Olha, pegaste aí num bom termo que é a parte do tentar conhecermos, mas principalmente aplicar. Para ti é uma coisa que se calhar já vem de alguns anos. Vamos falar aqui do exercício, porque é a tua área, não é? E há muito este conceito nas pessoas que não praticam exercício logo desde uma idade mais jovem, que de repente, não, mas isso é difícil, mas até vou fazer aqui uma temporada e vou-me focar, e depois a pessoa acaba por inicialmente ter bastante ânimo naquela atividade, mas é preciso prolongar-se esta prática até se integrar. E há muita gente que acha que, ou seja, existem algumas pessoas que não chegam a passar para o patamar disto ser um hábito diário, porque entretanto ou desmotivam, etc., porque já têm uma outra idade, ou seja, não começaram a treinar aos 17, 18 ou 20, já têm 30 ou 40 e de repente acham que é demasiadamente difícil. Então vamos começar por aí. Primeiro gostava que me dissesses, no teu ponto de vista, a importância do exercício de força, principalmente, maioritariamente para as mulheres, que é nesse grupo que estamos a focar, numa idade, digamos ali já nos 30 e tal, 40 e tal, 50, por aí, ou seja, o exercício físico, principalmente o exercício para ganho de massa muscular, numa idade mais avançada, no teu ponto de vista, quão é isto importante e desmistificar aqui um bocadinho esta parte de eu agora vou fazer exercício físico com um determinado objetivo, às vezes é para perder peso ou é qualquer coisa, mas sim numa visão de saúde, numa visão de prolongamento da longevidade com qualidade de vida.
ou seja, para uma atividade até uma idade bastante avançada. É nesse aspecto que eu gostava que tu me desse o teu feedback. Naquilo que acabaste de me perguntar, há várias perguntas, não é? Uhum. Mas há várias perguntas, nem que seja como praticar. Já lá vamos. Mas Sim. pega nisso e diz-me o teu ponto de vista, porque acompanhas pessoas em várias fases, em várias faixas etárias, e isto que eu digo não é totalmente descabido, não é? Existem pessoas que de repente acham que se fizerem exercício 3 meses aquilo já é um hábito para o resto da vida, e não é bem assim. Temos que integrar bem isto e temos que perceber que às vezes o objetivo, que às vezes é perder peso, ou é ganhar massa muscular, ou é ter um corpo mais bonito para o verão, o objetivo a certo ponto deixa de ser o objetivo e passa a ser uma consequência, não é? É um bocadinho isto. Sim. Assim. O exercício físico, eu direi que é a base para qualquer indivíduo. E permite uma conexão consigo próprio. Não é? Hoje não é o luxo, mas um certo nível de vida onde temos tudo perto de nós, não é? Nem que seja as compras, até para antigamente, quando olhavas para a televisão, precisavas de um comando, não tinhas comando, levantavas do sofá, fazias um squat, ias ao televisor e tal. Hoje em dia temos tudo, não é? Pegas no teu telefone, se for preciso, passas um dia inteiro no sofá, sentado, e tens tudo perto de mão. Hoje, nesse mundo onde andamos todos estressados, andamos todos com muita informação, andamos todos, o nosso redor está cheio de publicidade, o nosso televisão, internet, o trabalho, andamos do início do mês até o fim do mês, andamos, não é? Temos mil e uma coisas por pensar e não temos tempo de pensar em nós. E o exercício físico pode ser uma escapatória para si. E os benefícios do exercício físico são muitos. São muitos, só pelo simples facto de ter uma vida saudável, não é? Quantas vezes o facto de subir escadas, o facto de sentar-se no carro, o facto de se levantar de manhã e estar bem disposto, o facto de, ao praticar exercício físico, também pode ser um método de encontrar pessoas, de falar de outras coisas que não só as preocupações que toda a gente em comum tem, não é? Mas principalmente é o respeito, porque ao praticar exercício físico vais ter mais cuidado com a tua alimentação, vais estar mais disposto em enfrentar alguma situação que saia do normal, não é? Para não dizer problema, porque a minha definição de um problema é uma situação que sai fora do teu dia a dia, dos teus planos, não é? Pode surgir qualquer situação que nós dizemos problema e só o facto de nós virmos essa situação como um problema já atrapalha todo o nosso sistema nervoso e o nosso bem-estar físico e mental. Se me permites, tu falaste aqui em alguns benefícios que eu posso aqui complementar um bocadinho, porque, por exemplo, eu trabalho num espaço onde lido com a acupuntura, com muitas pessoas de uma faixa etária já mais avançada. E às vezes dou por mim a pensar precisamente nisto, porque nós temos muitas pessoas com dificuldade móvel, com uma idade ainda relativamente nova, com excesso de peso. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas com 60 anos, 65, 68, que ainda têm muita vida pela frente e têm muita dificuldade de mobilidade, têm excesso de peso, têm problemas cardíacos, por exemplo, derivado também a alimentações menos equilibradas, têm dificuldades respiratórias também.
E depois a parte emocional também. Porquê? Porque isto, numa idade que ainda não é uma idade muito avançada, a pessoa já se sente ali num declive, quase que a entrar para as portas da morte, desculpa-me o termo, mas é muito esta mentalidade que às vezes vejo das pessoas, e isto acaba por gerar também essa conversa que estás a falar da preocupação e da lamúria de falar porque isto e porque aquilo. Eu às vezes dou por mim a pensar, quando estou a fazer estes tratamentos, que havia tanta coisa que a pessoa poderia ter feito ou poderá começar a fazer, mas a mentalidade depois aqui nestas idades é um bocadinho, se não fiz até hoje, agora vai ser muito difícil, porque agora também já estão uma série de situações instaladas, mas nós, por exemplo, aconselhamos, nomeadamente, a caminhada, que é uma coisa que pode ser feita com algum cuidado e dependendo da situação, mas só o simples facto da pessoa estar em contacto com a natureza e fazer movimento corporal já vai ajudar em muita coisa, nomeadamente na oxigenação do sangue e tudo mais, e também principalmente a parte emocional. E tu tocaste aí nestes assuntos, e isto é uma verdade que eu vejo não diariamente, mas vejo semanalmente, casos de pessoas que claramente, se tivessem aqui implementado ou se implementassem neste momento esses hábitos, seria muito, muito positivo, mesmo já estando com algumas patologias. O que acontece aqui é que as pessoas têm aqui às vezes a noção que ou já não têm a preparação física para tal, ou será muito difícil porque já têm alguma patologia instalada, ou porque as pessoas normalmente associam exercício físico a, por exemplo, fazerem 200 kg de prensa, mais corridas de 1h30 e coisas dentro deste género. E quando na realidade o exercício físico, e eu fiquei surpreendidíssima quando começámos a treinar os dois, porque eu estava habituada a outro tipo de treino mais exigente, e tu ralhavas comigo quando eu dizia, vou fazer mais 1 hora, e tu dizes, não, 20 minutos, ponto, acabou, não fazes mais nada. E então, gostava que tu falasses para este grupo etário, que tem depois aqui um bocadinho este conceito de agora se calhar já não consigo, e desmistificasse aqui o que é realmente o exercício físico de um ponto de vista de saúde e não de competição, porque são duas coisas muito diferentes. São duas coisas diferentes. Sim, temos nós no CrossFit chamamos a expressão que usamos é o CrossFit Saúde. Temos o CrossFit dos competidores, etc. E temos o CrossFit Saúde, que é adaptado para qualquer pessoa e qualquer idade. A verdade que muitas vezes as pessoas, quando há muito tempo que já não praticam, e elas querem fazer tudo já, não é? Querem... E sabes que vamos ver por aí. Há dias onde te sentes motivado. Nos inícios, tomaste a decisão de praticar exercício físico por qualquer objetivo, que seja por perder a massa gorda, que seja para praticar, simplesmente para ter com outras pessoas, com outros convívios. E todos esses objetivos são viáveis. Agora é a forma como vamos integrá-los na nossa vida. Por isso, imagina que um dia, se eu te disser assim, Sandro, tens 1 hora, não é? Uma pessoa que tem filhos, uma pessoa que já está num estilo de vida, trabalho, casa, dormir, problemas que levam os problemas do trabalho para casa, depois chegam a casa, têm que aturar marido, mulher, filhos, aturar entre aspas, não é? Que é a convivência de qualquer ser humano. E então pensa assim, mas onde é que eu vou arranjar tempo para mim? Se eu tenho que ir ao ginásio e para ter resultados eu preciso treinar 1 hora, E na realidade as coisas não são bem assim. Só o simples facto, só o simples facto de pensar em ir treinar pode ser já um handicap para a pessoa. Porque ela vai pensar, já vou perder 2 horas, eu tenho que estar
tem o médico agora, tem que ir buscar as crianças, tem que fazer compras, tem que fazer a comida, o jantar, o almoço, etc. Isto também porque, infelizmente, não há o acompanhamento ainda o suficiente das pessoas fazerem exercício físico em casa. Normalmente as pessoas acham que, e tu sabes que foi o meu caso, eu estava com uma agenda muito apertada e não conseguia ter tempo para treinar. Mas, com alguns recursos... Sim, e é por isso, exatamente, e é por isso que eu dizia, basta 20 minutos. Por quê? Porque 20 minutos passa rápido. Mas os benefícios que esses 20 minutos vão trazer são enormes. E não é preciso equipamentos nem cenas especiais, que a malta às vezes acha que tem que ter uma máquina de ginásio em casa. Nada disso, não é? Nada disso. O simples facto de estar em movimento e de se concentrar no próprio movimento, eu estou aqui sentado, não é? Eu posso me levantar 20 vezes. Eu já estou a ativar uma série de músculos, não é? Das pernas, do core, e o músculo, um grande músculo é o cérebro, o sistema nervoso, não é? Eu estou a enviar informações para ele muito através de hormônios, através de todo um circuito. E uma mensagem, desculpa só dizer-te isto, uma mensagem extremamente importante que as pessoas não acham que faz a diferença na cura, mas já está quase que provado cientificamente, que é a mensagem de eu amo o meu corpo, eu estou a cuidar do meu corpo. E isto só aqui já é a cura de muita doença, não é? Porque estás-te a preocupar contigo e com a tua saúde e o teu bem-estar. E o teu corpo agradece-te. Como? Já vais te sentir mais feliz, já vais ter mais vontade de agradar as pessoas. Porque se fizeste-te bem a ti próprio, em primeiro, não é? Como te sentes-te bem, qualquer ser humano quer partilhar esse bem com as pessoas que as rodeiam, não é? E é isso que é fantástico no exercício físico. E é lógico que, com ou sem material, em casa ou no ginásio, a prática é fundamental para termos outra percepção da vida e das coisas que vêm até nós. Só o simples fato, sabes, muitas vezes, mas isso depois já é disciplina também, e o gosto, mas muitas vezes eu vou ao treino e só no aquecimento eu falo mal. O que estou aqui a fazer? Não tenho vontade, estou cansado. Olho para o treino, ainda tenho que fazer isso, não é? E então o que eu faço? Penso no fim do treino, onde eu vou estar super satisfeito de me ter desafiado, sair da minha própria zona de conforto, no meu sofá, na minha televisão, whatever, não é? Eu também tenho essa estratégia. Aliás, tu sabes que uma das coisas que eu faço porque me faz sentir bem é corrida, e é precisamente para ter esse tempo em que eu estou só comigo, porque a minha rotina durante o dia não me permite estar comigo, tem muita coisa a acontecer, e eu normalmente deito o meu filho e vou fazer uma corrida, às vezes 20 minutos, às vezes mais, outras vezes menos, mais para o período da noite. E tem dias em que eu, assim que começa a andar, aquilo parece que vai-me custar horrores. Não é? Os primeiros 5, 10 minutos eu penso, mas porquê que eu vim para aqui? Se eu até estava em casa, ia-me sentar no sofá, estar sossegadinha, até o meu filho. Porque depois há aquela coisa, não, à noite, porque depois não vou dormir bem. Não, eu durmo lindamente. Mas o que é que eu penso para mim? Tu tens esse foco de, no fim do treino, eu tenho o foco de porquê é que eu estou a fazer isto. E automaticamente isto dá-me uma adrenalina, porque tu sabes o meu porquê, não tem propriamente a ver com o estado físico meu próprio, mas acompanhar, por exemplo, posso partilhar aqui o meu porquê de ter mudado a minha vida neste prisma, é precisamente para poder acompanhar o meu filho de hoje para amanhã em atividades que eu queira fazer. Isto porque, e se me permite fazer aqui um pequeno parênteses, neste mesmo local em que eu trabalho, e vejo muitos exemplos que eu gostaria de ajudar, e quando é possível transmito a minha mensagem, mas também dei por mim uma vez a atender um senhor de 92 anos,
que foi lá com uma tendinite, nunca lá tinha aparecido antes, 92 anos, e o senhor estava lá com uma tendinite porque tinha feito uns treinos com uns amigos da longa data, que todos eles praticavam ténis, com 92 anos, e então estava a fazer uma pausazinha, porque, entretanto, como o braço estava assim, tinha dado um mau jeito, não estava a treinar neste momento, mas assim que tivesse bom, iria recuperar os seus treinos diários de ténis. Um senhor com 92 anos, entrou sem muletas, sem bengalas, direitinho, sem curvas estranhas na coluna, não tinha uma massa muscular anormal para a idade. Portanto, um exemplo de saúde, eu pensei, poça, realmente isto é possível. Nós estamos e perguntaste a ele o estilo de vida que ele eu tive uma conversa longa com ele, pedi-lhe algumas dicas de como é que se chegava aos 92 anos com aquela saúde toda. E o que é que ele disse? Ele disse que não só é algo que ele faz por prazer diariamente para ele, mas que precisou, porque infelizmente este senhor teve percursos de vida que teve que perder algumas pessoas ao longo deste caminho, porque ele com 92 anos já tinha visto partir 2 filhos, e precisamente nessa altura foi quando ele se ficou ainda mais para ter algo para conseguir não pensar, não entrar na parte tão emocional, e focou-se na sua rotina diária de prática de exercício também para ajudar a sua parte emocional. Eu achei fantástico, aliás fiquei deliciada com o senhor, só o vi 2 vezes, foi 2 tratamentos que ele foi fazer, porque entretanto ele ia viajar não sei para onde, porque este grupinho de pessoas desta faixa etária, que já vinham há muitos anos a praticar exercício físico juntos, iam viajar não sei para onde para fazer uns torneios com outros amigos que estavam num outro país também, e eu achei delicioso. Só que infelizmente é um exemplo em muitos, porque nós normalmente estamos habituados a associar que a partir de uma certa idade existe um declínio, e isto não é verdade. Isso está completamente errado. Olha, no outro dia estive a ver um documentário, e é muito bom, até posso partilhar, é um documentário sobre a terceira idade na Coreia do Sul. Uhum. Todas com 80 anos para cima, todas no ginásio. 40 minutos, meia hora por dia. Olha, problemas de articulações, mais de 70 a 80% dos problemas das articulações vão-se embora. Porque ao praticar exercício físico, vais mantendo, mesmo que não ganhas, mas vais mantendo e retardar o déficit de massa magra, de músculo, não é? Porque o que é que sustém o nosso corpo? O nosso corpo são os músculos, não é? Se tirares os músculos do teu esqueleto, ele cai. Acho que é um bocadinho mais específico e um bocadinho mais tem que ser mais cuidado, não é? Numa idade mais avançada, mas a importância do ganho de massa muscular, principalmente para a saúde óssea feminina. Ok. Feminina e não só. Também masculina. Quando falamos na saúde óssea, tá bem? Nos ossos do corpo. É assim, com a idade, nós temos, os homens têm a testosterona, não é? Temos também um pouco de estrogênio, que é a testosterona feminina, tá bem? E com o avançar de idade e ao não praticar exercício físico, essas hormonas parem ou diminuem a capacidade de produção dessas hormonas. Vocês, nas mulheres, o estrogênio, a progesterona, e vocês também têm testosterona, tá bem? A partir de uma certa idade, 35, 40 anos, e com o avançar de idade, podemos perder, em testosterona, a mulher pode perder até 50% de testosterona. De progesterona, 80%.
e outros 40% em estrogênio. E essas hormonas todas são fundamentais para o equilíbrio emocional e físico, saúde mental e a saúde corporal. E ao não praticar esse exercício físico, o que acontece? A massa muscular vai diminuindo e ela vai dando espaço à massa gorda. Por quê? Porque todo o seu metabolismo já não está a agir como ele, já não está a praticar aquilo porque ele é feito. O metabolismo, todas as células dos nossos corpos estão aqui para fazer, para criar saúde, para criar um ambiente interior que seja capaz de responder às agressões exteriores. Que sejam uma agressão, sabes que ao andar o teu corpo está a estressar. Sim, sim. Não é? Tens o stress psicológico e tens o stress mecânico. Mas o nosso cérebro não faz a diferença. A hormônio é a mesma, é o cortisol. Ok? Mas se nós não praticamos exercício físico, o cortisol vai aumentar. Aumentando o cortisol, a tua capacidade de produzir insulina para combater, para estocar, para levar combustível aos músculos, etc., ela não está a ser gasta. E não estando gasta, o que é que faz o corpo? Guarda. E o corpo precisa de espaço, engorda. Isso tudo é energia. Energia não gasta, porque nós não a gastamos. Não é? E quando... Sim, não, desculpa. Não, eu ia dizer... Sim. Desculpa, sim. Dizer isto em sequência do que tu estavas a dizer, porque eu depois gosto de fazer estas comparações. As pessoas acham que o processo de envelhecimento é algo que é físico. Acontece que já se vem a provar que o processo de envelhecimento começa precisamente do contrário, ou seja, a própria pessoa começa a comandar, a dar mensagem que, ok, a partir de uma certa idade, eu já não vou fazer isto, eu já não vou fazer aquilo, e o cérebro, então, vai começar a habituar-se a essas mensagens, e o próprio cérebro em si vai comandar, então, que o funcionamento orgânico e fisiológico geral começa a adaptar-se a essa nova realidade. Portanto, se nós mantivermos a atividade, se nós mantivermos esse stress que estás a dizer, físico, o próprio corpo vai corresponder e o processo de longevidade não vai ser como nós o conhecemos hoje em dia. Mas as pessoas não têm a noção disto. As pessoas acham que a partir de uma certa idade o corpo automaticamente deixa de funcionar de certa forma. Obviamente que ele começa a ter uma regeneração celular mais lenta, mas muito do processo de envelhecimento começa primeiro na cabeça e depois o corpo espelha, então, essa mensagem que nós estamos a dar ao cérebro. Isso é, exatamente. Isso é completamente errado. Eu vejo pessoas com 30 anos a dizer assim, mas isso é muito comum. Eu já não tenho idade para isso. Mas eu já não tenho idade para isso. Mas isso é falta de... Já não tenho idade para ir para a discoteca até às 6 da manhã. Acho que já nem consigo fazer uma direta hoje em dia. Mas isso é outra coisa. Isso é um stress desnecessário. Desnecessário, exatamente. Stress, porque no dia seguinte não vai estar em capacidade. Nós queremos o bom stress, não é? O stress das preocupações também é muito... também é muito... Como é que é dizer? Não é maligno, mas as preocupações... é completamente o oposto do bem-estar. E quando sabemos que 90% das nossas preocupações são inventadas, elas não são reais. É uma pré-ocupação do cérebro. Que às vezes nem se a preocupação é muito má a nível da saúde. Ou seja, desvolta uma série de mecanismos muito prejudiciais para a saúde. O que leva aqui, voltando um bocadinho à nossa conversa atrás, estávamos a falar de ir para o ginásio ou treinar em casa, porque não temos tempo. Acho que aqui é um bocadinho adaptável, porque se calhar no meu caso, que estou numa idade mais ativa e que tenho muita coisa a acontecer,
faz-me perfeitamente sentido eu treinar na rua, treinar em casa, treinar por aqui, na minha, arranjando o meu espaço, mas se calhar numa idade mais avançada, a parte do ir para um espaço, estar com pessoas da mesma mentalidade, estar com pessoas que nós vemos e que nos incentivam e que puxam por nós, já aqui também um grande ganho a nível da saúde emocional e mental. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quem são os nossos exemplos? Os nossos pais. Não é? Os nossos pais tiveram quem como exemplo? Os pais deles. Não é? Naquele tempo, há uns 20, 30 anos atrás, não havia tanto ginásio como há hoje. Não havia... Havia enxadas e campos para cultivar. Sim, mas o facto de ir para o campo, já não ias com vontade. Eu hoje, se vou para as vindimas, eu vou todo contente porque eu sei que vou praticar exercício físico. Não é? Vou pôr em prática tudo aquilo que eu faço no ginásio, que é a resistência muscular, que é, ok, é preciso pisar uvas, ok, eu faço, é como saltar a corda, mas salto em cima das uvas, não é? E aproveito esse contato com a natureza para oxigenar e para ganhar tudo aquilo que é bom para ganhar. Mas e as pessoas, então, como estavas a dizer, as preocupações... Até hoje em dia os pais motivam as crianças a ir a fazer desporto na escola. E aqui na Europa, ainda não, aqui na Europa não é muito assim, não é como nos Estados Unidos, onde o exercício físico é quase uma religião, não é? Nas universidades, etc., eles apostam muito dinheiro no desporto, e vejo os jovens lá de 15 anos, eles são altamente competitivos, mas isso já é o ambiente, já é a mentalidade, já é outra educação. Nós aqui, uma pessoa de 35 anos, 40 anos, se pega uma hora para ir ao ginásio, digamos uma mulher, o que é que o marido pode... Como é que o marido... Será que ele está atrás da sua esposa e a dar-lhe, não é os parabéns, mas a incentivá-la e a dizer, sim, pode ir que eu vou tratar do jantar, ou vou ir buscar o meu miúdo da escola. Será que ele está disposto, está nessa disposição de o fazer? A mulher de 40 anos... Outras 500 histórias ao mesmo tempo, sim, mas consigo perceber o que estás a dizer. Sim, não somos todos. Mas eu nunca vi, quando eu era miúdo, eu só via os meus pais ir trabalhar. Não via eles com sacos de desporto, entende? Eu só via eles, via-os, por vezes nem de manhã os via, que eles iam-se embora às 6 da manhã, eu acordava mais tarde, e só os via à noite na hora do jantar. Eu ia para a escola, tinha que fazer, não é? E então temos tendência, o ser humano tem tendência em fazer aquilo que ele inconscientemente viu e assistiu, não é? Não está num... E é por isso que uma pessoa, quando chega aos 30 anos, aquela coisa, ou 40, não tem tempo para isso, nunca pratiquei desporto, por que vou... porque não está na sua educação, não está nos seus genes. Mas isso, de pensar assim, que somos assim e pronto, está completamente errado. Também essa forma de pensar também tem que ser mudada. Nós temos que ver que temos quem, ou seja, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas sinto neste momento que a partir do momento em que me tornei mãe, e principalmente porque via certos exemplos, como eu estou a dizer, pessoas com 50, 60 anos, que ainda são novas e que não têm condição física para andar, para correr, para fazer uma caminhada, por exemplo, com os filhos. Isto começou-me aqui a criar muito questionamento, e eu percebi, porque na altura, derivado de N situações, eu não estava na minha forma física, apesar de ser uma pessoa que anteriormente praticava exercício físico, mas comecei a perceber que qual era o exemplo que eu queria dar e qual era a mensagem que eu queria transmitir. E é um bocadinho isso. Os meus pais não são pessoas de ir para o ginásio. Nem os meus. Eles, quando me veem com 49 anos a ir para o ginásio, eles não percebem. Por exemplo, mas como veem todos os benefícios que isso traz,
Exatamente. Aí já não estão a dar razão, mas já entendem. E já sabem que àquela hora não estou disponível porque estou a praticar. Entende? Isso também passa por aí. Isto tem precisamente a ver com, falando agora, por exemplo, na nossa faixa etária, para pessoas que estão naquela, vou praticar exercício físico, não vou, nunca tentei ou vou tentar. Nós temos que pensar a longo prazo. Nós não podemos pensar que, olha, agora vou fazer exercício físico porque quero perder 10 quilos. Não nós temos que pensar a longo prazo. Nós temos que olhar para os exemplos que temos à nossa volta, pessoas de idade mais avançada, e as dificuldades que elas passam. As dificuldades que as pessoas têm para subir, por exemplo, no meu caso, que eu vejo diariamente, para cima de uma marquesa que nem é assim tão alta. É uma coisa super simples que nós hoje em dia, se calhar, ainda fazemos com relativa facilidade, mas de hoje para amanhã não sabemos. Nós podemos querer caminhar e estar com os nossos amigos no parque do jardim a conversar, e se calhar não temos a capacidade de escadas, ou de subir escadas e vamos ficar em casa fechados sozinhos. Nós não vamos querer dar trabalho aos nossos filhos. No entanto, numa idade, se calhar, ali nos 60 ou 70, se não cuidarmos hoje, nós vamos dar trabalho aos nossos filhos. E é isto que as pessoas têm que perceber, que o exercício físico tem que ser deixado de ser olhado como um luxo ou com um objetivo específico momentâneo. O exercício físico passa principalmente, e eu tenho esse exemplo no Qigong, o exercício físico é a base para a longevidade. É a base para a saúde mental, para a saúde física, é a base para qualquer coisa, para a nossa vida, não é? Quando temos 20 anos não estamos preocupados, porque estamos cheios de forças, tudo funciona maravilhosamente. Mas a partir de uma certa idade, se não praticares, é como, quanto menos fazes, menos queres fazer. Uhum. E se formos a ver, todas as pessoas fazem porque são obrigadas. Elas são obrigadas a ir trabalhar. Inicialmente é uma obrigação. Isso, como nós não podemos obrigar ninguém, mas estou completamente de acordo contigo quando diz que deve ser uma obrigação, por respeito a si próprio, não é? É uma obrigação. Dói-me a cabeça, vou à caixa da medicação, pego como é que se chama? Um Benuron, etc. E isso passa, não é? Mas tenho a certeza absoluta, tens uma dor de cabeça, por quê? Preocupações desnecessárias. Falta de exercício físico. Má alimentação, excessos de comida menos indicada, uma série de coisas. Mas aí numa coisa muito importante, que é precisamente a medicação. Hoje em dia quer dizer, já há muitos anos, mas hoje é o dia em que a pessoa associa que é normal, a partir de uma certa idade, uma pessoa tomar no mínimo 4 ou 5 comprimidos por dia. Isso é completamente errado. Completamente errado. Mas o diabetes tipo 2, isso não existia antigamente. Não é? A nossa a comida, antigamente, já reparaste, só à tua volta, olha, vê quantos, não é armazém, quantas lojas, quantos continentes, Leclerc, supermercados tem. E todos eles cheios de comida, todos eles. E isso traz o quê? Isso até. Como é que é dizer? Influencia as pessoas a fazer menos. Não é? E quanto menos o teu corpo está acostumado a fazer, menos ele quer fazer. Sim. Não é? Ganhar porque a gordura instala-se também. Sabes, o nosso metabolismo, o metabolismo do ser humano, o papel dele, o metabolismo basal, o papel dele é que tudo funciona, que a energia circula no teu corpo inteiro, ok? Mas se tu não exerceres fisicamente
com os teus dedos, com os teus braços, com as tuas pernas, se não exerceres, o teu metabolismo diz assim: por que queres que eu trabalhe se eu não tenho gastos? Gastos energéticos, não é? Uhum. Então, ele torna-se morrinhento, não é? Mais sedentário, sim. Mas, entende? E tudo vai afetar, porque, e depois aí a própria imagem que nós temos de nós próprios. Não é? Isso também é muito importante. Para a mulher é algo muito a mulher, não é? Escolher a roupa. Envolve uma série de outras coisas. Vocês os machos, eu uma vez vi uma imagem e achei super gira, que era um cartoon em que estava um homem em frente ao espelho, super gordinho, com uma barriga imensa, mas ele olhava-se ao espelho e sentia-se tudo aquilo, estava tudo ótimo. E nós, as mulheres, é completamente o contrário. Nós, as mulheres, temos uma autoimagem, por vezes, muito distorcida, e somos muito autocríticas com o nosso corpo, por N, de crenças e sociedade e tudo mais. E o exercício físico, às vezes, não vai mudar tanto assim a nossa imagem do dia para a noite no espelho, mas a nossa mente, o nosso bem-estar muda bastante, muda sem dúvida. E a imagem, em 2020 e tal, é super importante, não é? Porque é aquilo que nós transmitimos, e nós transmitimos confiança, não é? Para que uma pessoa chegue a nós, ela tem que ter vontade de chegar a nós. E se nós não cuidarmos de nós, como é que as outras pessoas se aproximam? Elas não vão se aproximar. E quanto mais te deslaxar, menos vais gostar de ti. Sim, é um ciclo vicioso que é emocional e é hormonal também no caso da mulher. Eu uso muitas vezes essa frase que nós somos os hóspedes. Sim. Nós somos os hóspedes das nossas hormonas, o nosso ser, nós somos constituídos de hormonas. Quer dizer, todas essas ligações nervosas, cognitivas, elas são ditadas pelo... Porque quando não estás bem contigo próprio, quer dizer, dentro, a informação que está dentro é o contrário do bem-estar. A informação é o não gostar. E ao não gostar de ti, não podes, até influencia a saúde, porque não estás bem contigo próprio. Não é? Porque estás sempre a pensar no mesmo. Olha, e a parte emocional influencia diretamente o cérebro e, por consequência, também o nosso sistema fisiológico, nomeadamente o nosso intestino, e depois tudo o que vem do intestino, porque o intestino é o que absorve a parte da nutrição e o intestino é o que depois dá os nutrientes para a parte hormonal funcionar. Portanto, a emoção que nós temos, que deriva dos pensamentos que temos em relação a nós próprios, condiciona toda a nossa fisiologia, sim. Sem dúvida nenhuma. Há uma frase também que eu gosto, que é: nós somos aquilo que comemos. Sem sombra de dúvida. Tudo o que nós ingerimos transforma-se em o que somos fisicamente. Pele, cabelo... E o que nós ingerimos também deriva muito do nosso estado emocional e psicológico. Exatamente. E da forma... o nosso estado psicológico, aquilo que vamos ingerir, ele vai processar de uma certa forma. Se estiveres satisfeito contigo, sais de uma aula de ginástica de 20 minutos, ou foste caminhar, tenho a certeza que o copo de água que vais beber não vai ser o mesmo que um copo de água se estás porque tens sede, estás sentado e vais beber porque tens que beber. E esse estado psicológico, mas está tudo interligado. O estado psicológico e o estado físico estão interligados.
uma questão, ou seja, na nossa idade, quem não quer praticar exercício físico é uma opção, não é? Mas acaba por ser algo que a longo prazo irá trazer alguns dissabores. Isso é mais do que certo, nós somos plenamente conscientes disso, e quem não é pode pesquisar um bocadinho sobre isso e perceber os benefícios do exercício físico em termos de longevidade. Não está mais que provado. Está mais documentado e não somos os únicos a defender isso. Agora, em relação por exemplo, uma mulher, neste caso, de uma idade mais avançada, que nunca tenha praticado exercício físico, digamos, vamos dar um exemplo, ali nos 50 anos ou 60 anos, que nunca tenha tido uma atividade de exercício físico, ou seja, porque isto pode ser o simples facto de varrer uma casa é um exercício físico, por exemplo, o simples facto de estender roupa ou de fazer qualquer coisa é um exercício físico. Levantar-se da cama, logo por aí. Aquela mentalidade, exatamente, aquela mentalidade do eu nunca fiz nada e agora com esta idade, o que é que eu vou fazer? Qual a frequência? O que é que estas pessoas têm que ter noção? Como é que estas pessoas se vão propriamente motivar para ter esta abordagem? Principalmente, o que é que elas devem ter noção para não entrarem no extremo de quererem fazer tudo logo muito rápido e querem ter ganhos muito rápidos, os cuidados que têm que ter, a frequência com que devem praticar, este tipo de indicações. Ok. A frequência, eu diria 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos. Se começarem por aí, vais ver que vai ser fácil de enquadrar isso no seu estilo de vida e só os benefícios disso vai trazer... Benefícios que vêm logo após uma semana de começar isto. Logo a seguir ao primeiro treino. Sim, logo a seguir ao primeiro treino, é uma... Está já a ficar mais novo. Sim. E as hormonas ficam todas felizes e contentes e nós sentimos super bem. Mas uma coisa, também, é por isso que é muito, sabes, essas conversas... Mas isto mais no sentido, porque, por exemplo, existem realmente pessoas que já têm alguma limitação, às vezes pode ser mas só... isto tudo é os treinos adaptados para cada pessoa. Há treinos adaptados para cada pessoa. Eu estou a tratar de uma senhora, que é agora a minha amiga. Eu crio fácil as ligações. Ela não anda. Quando anda, ela tem que pegar numa cadeira para ir da sala à cozinha, ok? E nem te falo para ir à casa de banho. E então, as primeiras vezes que eu cheguei lá, eu tive que entender como é que ela ficou nesse estado. E eu vinha a saber que era antigamente, há 5 anos atrás, era uma pessoa que andava 2, 3 horas por dia, que ia todos os dias ao mar, etc. E um dia, infelizmente, caiu e pronto, foi... se calhar não teve o acompanhamento que era preciso ter e depois ela também entrou numa espiral, entrou Sim. E o espiral não ajudou. Não ajudou. E então o que é que eu faço? Muito simples. Sentada e levanta só os calcanhares. 20 vezes. 20 vezes. Ok? Ela levanta o calcanhar. Depois, só isso, não é? Exatamente. 3 séries de 20 repetições já são 5 minutos. Juro que ao fim destes 5 minutos, a cara dela fica cor-de-rosa, os olhos brilham, ela já só diz obrigado. Mas não é? Isso quero dizer isso por quê? Porque a cada situação, não é? Há um método de trabalhar, há um procedimento de trabalhar. Consoante, eu imagino que estou aleijado no ombro. Ok, vou trabalhar pernas. Não é? A minha amiga não consegue se levantar. Ok, fazemos esse exercício de levantar os calcanhares. A seguir, fazemos o contrário. Levantamos a ponta dos pés. Não é? A seguir, ok, não consegue se levantar, não faz mal. Apoia-se na cadeira e só levanta-se assim. Levanta e senta. Levanta-se e senta.
Depois, trouxe uns halteres, temos os braços para trabalhar. Ok. Halteres de 1 quilo. 1,5 kg. Basicamente já é tão bom porque há uma sensação de como é que eu ia dizer, de vitória, não é? Da pessoa. Sensação de vitória e os ganhos, nós falamos muito das hormonas e do bem-estar, etc. Não é? E toda essa produção interior, nós não vimos ao olho, mas toda essa produção, ela traz a serotonina, traz-te endorfinas. Endorfinas é a hormona do bem-estar, é a hormona da felicidade, sabes? E nós temos noção, mas muita gente não sabe como é que o corpo funciona. Por isso não sabe o que fazer para se sentir melhor. Então, não é? Então, depois deixa-se ir no outro ciclo, menos positivo, exatamente. E quanto mais os anos passem, vai ser uma pessoa que tem 30 anos de não fazer nada. E depois, lá está, depois elas pensam, mas eu nunca fiz nada, já não é para mim, como é que eu posso fazer? Muito no caso desta tua amiga, por exemplo, estamos a falar de uma pessoa que não se levanta, mas... 66 anos. Está... Mas hoje já anda. Há 6 meses estou com ela. Hoje já toma banho sozinha, já vamos caminhar, a alimentação dela manda fotos. Um ganho em termos de força muscular para suportar depois isso, não é? Portanto, estas coisas são graduais. As pessoas inicialmente podem se sentir um pouco frustradas precisamente com essas limitações e acham que vai ser uma coisa que é impossível voltar a ter uma vida normal. No entanto, isto é um processo que é relativamente rápido de fazer quando é feito com consistência. Com consistência e com a frequência certa. Não é querer fazer tudo. Ela também, quando eu saía de lá, ela estava tão contente que no dia seguinte eu dizia, ok, hoje estou consigo, 20 minutos, fazíamos depois exercícios de respiração, de alongamentos, etc. Ela no dia seguinte também queria fazer, eu, não. Aproveita esse bem-estar. Amanhã, se não tiver em disposição, lembra-se que ontem tinha essa disposição de fazer. Então, hoje vamos nos contrariar e vamos fazer o que é preciso fazer, não é? Exatamente. Mas estava já a dizer, qual é a frequência? 3 vezes por semana basta. Queres mais? Eu agora estou também com uma pessoa, uma vez por semana, Sandra. Uma vez, 15 minutos. Uma vez por semana, 15 minutos. Todas as semanas, ele está aqui. E já quer 2 vezes por semana. Progressivamente, mas certo. Por quê? Porque nós não podemos causar outro stress, não é? As pessoas pensam assim, mas eu não tenho tempo. Eu tenho a certeza absoluta. Fazer dentro daquilo que é possível, não é? E quem nunca praticou, não precisa de querer tudo já. O que ela tem que pensar é, ok, vou praticar, como disseste bem, vou praticar exercício físico, mas vou fazer disso um estilo de vida. Quer dizer, não vou praticar para 3 meses ou 6 meses, não. Eu vou praticar porque eu quero viver o mais tempo possível. Eu quero estar saudável o mais tempo possível. Eu quero estar perto das pessoas que eu amo o mais tempo possível. Não é? Eu não quero depender. Já reparaste que nós crescemos, somos dependentes dos nossos pais. Depois queremos a independência. Queremos trabalhar para ficar dependentes. E se nós não cuidarmos de nós, ao fim da nossa vida, vamos ficar dependentes. E isso é horroroso para qualquer pessoa. Não é? Dependentes fisicamente e, infelizmente, por vezes também e o físico, emocional ou mental também sofre com isso, com a falta de... Se nós não praticarmos exercício físico, toda a nossa forma de pensar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de nos movimentar, é impactada. E tudo isso encadeia-se
não pelo melhor, muito pelo contrário, encadece de uma forma onde paras de viver, simplesmente. Sim. É? Aqui, Sim. em modo de fecho, então, digamos que, e é normal, as pessoas, quando vão a um ginásio, é um ambiente menos pessoal, é um ambiente que às vezes pode ser mais intimidador. Então, para desmistificar isto aqui um bocadinho, é possível qualquer pessoa de qualquer idade fazer exercício físico sem equipamento específico, em 20 minutos, na sua sala, na sua cozinha, na sua varanda, no seu jardim, no jardim do parque da cidade. É na possível. sua cama. Eu comecei com cama, a minha amiga na cama. Exatamente. Quer dizer, não digas isso assim, mas pronto. Não, sim. Não, mas como eu te expliquei que ela tinha dificuldades. As pessoas podem chegar até ti, uma vez que é necessário fazer-se com consciência e sabendo aquilo que se está a fazer. Não basta, numa certa faixa etária, possivelmente, não se deve chegar à internet, ver um treino qualquer e dizer, olha, então eu vou experimentar fazer isto. Porque tem que ser feito com consistência, tem que ser feito com apoio, tem que ser feito com incentivo de um profissional, porque há dias em que precisamos de ter esse incentivo para criar o hábito de fazê-lo, porque se for só um compromisso, às vezes connosco, é muito mais fácil de nós de falharmos, entre aspas, eu sei que tu não gostas da palavra de falhar. Como é que as pessoas podem chegar até ti? Como é que tu podes ajudar as pessoas que querem iniciar uma atividade física, seja em qualquer idade que seja? Elas podem. Eu tenho a minha empresa, é youcan@byjalilmalouk. Eu tenho ainda não tenho site, está em construção, mas podem aceder a mim através da minha página Instagram, está bem? Podem aceder a mim e aos meus serviços através de ti também, não é? Eu agora vou também disponibilizar os meus serviços, que sejam de nutrição, de meditação, de alongamentos e de treinos em casa ou no ginásio, numa plataforma que é visionary-world.org. E lá na minha página... Vocês têm que encontrar em várias... Sim, mas onde eu estou mais é no Insta, não é? Na minha página YouCan. Mas antes disso, o exercício físico, eu quero voltar nisso, não é? Como falaste no Qigong, eu adoro esse exemplo. Vamos fazer uma parceria de trabalho. Eu adoro isso. Mas olha, as danças. Sim. As danças, olha, exercício de respiração, alongamentos, yoga, caminhar, a marcha nórdica com 2 batons para caminhar um pouco mais rápido. Tudo o que faz mexer o corpo é exercício físico, porque o que nós queremos com o exercício físico é não ficar morrinhos, é não absorver o peso do mundo todo em cima de nós e pensar que nós não somos capazes e que a nossa vida acabou. Isso tudo está erradíssimo. Nós, antes, é nisso que temos que ver porque é importante o exercício físico. É para nós sermos ator da nossa vida. Nós não podemos... Nós é que mandamos, nós é que somos responsáveis. Nós somos o realizador da nossa vida, nós não somos atores. Nós somos quem é que escreve as páginas do teu livro? És tu? Não é?